Agora, no Via Brasil, a nossa conversa com o Dr. Ricardo Sena, falando sobre diversos assuntos relacionados à saúde e qualidade de vida. 10h31, hora de nós falarmos, né, com o profissional que nós recebemos sempre aqui toda terça-feira no Via Brasil, o Dr. Ricardo Sena. Bom dia, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da 104. O prazer sempre é meu. Bom dia, Fran, bom dia aos ouvintes da Musical. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto que incomoda muita gente, viu? Que é a dor lombar, que segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas em algum momento da vida, né, podem ter a dor lombar, porém algumas terão a dor crônica, né, ou seja, a cronicidade desse problema. E as queixas de dores lombares e dores cervicais apontam como principais causas de benefício do INSS, por exemplo, né, relacionados à ortopedia. As dores lombares são originados de uma sequência de equívocos provocados pelo paciente, como não cuidar, né, da mesma, falta de atividade física, pegar objetos no solo de forma inadequada, aumento de peso, sedentarismo, envelhecimento, fraqueza muscular, perda mineral e proteica dos ossos, né, submeter a coluna a atividade que não esteja preparado. Doenças neurológicas também provocam dores na coluna, como Parkinson, sequela de AVC, dentre outros. Enfim, para responder aí as suas dúvidas, né, as suas perguntas, que você que está nos ouvindo pode enviar a partir de agora no WhatsApp, 999-106-104. Cá está ele, Dr. Ricardo Sena. Doutor, nós vimos várias causas aqui que eu citei, né, de dor lombar, mas qual seria a região lombar mais afetada? São os ossos, os músculos, o disco? Como que funciona isso? Então, Fran, todas essas regiões que você comentou aí, os ossos, o disco, o músculo, os ligamentos. Sim. E o próprio nervo, né, que sai ali da coluna, podem estar envolvidos. E como é que a gente sabe isso? De acordo com a história que o paciente nos conta, né, sobre o seu problema, nós já vamos criando aí um painel de possibilidades. Depois partimos para exames propedêuticos, né? Vamos testar essas regiões, testamos os ligamentos, testamos os músculos, o nervo, o disco. E com esses testes nós já temos aí um bom caminho para trilhar, sabendo qual será o melhor tratamento para esse paciente. Se for nervo, é um tipo de tratamento, se for músculo, é outro. Enfim, caso ainda estejamos com dúvida, nós solicitamos exames de imagens. Agora, com exames de imagens, Fran, é bom que a gente diga aqui que 40% da população ou mais tem alterações radiológicas na coluna e na ressonância magnética. Entretanto, são pessoas assintomáticas, não tem nenhum problema de dor lombar. Então, o exame subsidiado de imagens, ele apenas nos ajuda no diagnóstico, mas ele não é definitivo para dizer assim, ó, você tem que operar, você não pode operar, entendeu? Sim. O que mais é importante para nós é o quadro clínico. E a dor lombar, ela se apresenta de dois tipos, né? A aguda e a crônica. Você pode nos explicar? Então, a dor aguda é aquela que é momentânea. O indivíduo, às vezes, vai abrir o portão da casa de manhã, quando ele curva para puxar o pino ali, ele trava. Normalmente, esse tipo de travamento envolve o disco e a compressão do nervo, podendo ser o ciático, né? E a dor irradiar para as pernas. Mas o evento agudo, geralmente, as pessoas falam de mau jeito na coluna, né? Mas ele geralmente tem essa imagem, essa figura. Agora, o crônico, ele pode advir de um agudo, né? A pessoa machucou, muitas vezes não tomou o devido cuidado, como foi vinculado no programa de TVI, que a maioria dos pacientes ali não se cuidavam, né? Apesar de todos os conselhos dos médicos, dos fisioterapeutas, para que perdesse peso, fizesse exercício físico, mesmo assim eles não foram atrás dessas atividades. Infelizmente, aquilo que mostrou ali no programa, Fran, é o que ocorre na grande maioria. Por quê? Né? Muitas vezes é pela correria do dia a dia. Então, falta de tempo, né? E a comodidade de querer um resultado zastraz, né? Que a gente fala, da noite para o dia.
Isso não acontece, né? No programa, no Fantástico, né, sendo mais específico, eles trataram então que as pessoas cuidam muito mal da coluna. Justamente, os casos que foram demonstrados ali como exemplo, né? Teve um rapaz até que fez um procedimento cirúrgico e não fez o resguardo necessário, não fez uma recuperação funcional muscular, né? E continuou sentindo dor lombar. Então, a cirurgia não teve muito resultado para ele. Já um outro lá teve um resultado satisfatório. Então, mas aquela imagem desses pacientes, ela reflete a realidade que nós encaramos todos os dias na clínica. Então, quando eu falo aqui brincando, claro, que as pessoas maltratam a própria coluna, e isso é uma verdade, nós não cuidamos da coluna, muitas vezes não cuidamos nem da saúde, tá, Fran? Essa é a verdade. Realmente. Então nós precisamos nos conscientizar, porque nós precisamos da nossa coluna sadia para poder trabalhar, para poder produzir. E, por exemplo, eu quero pegar um objeto no chão, tá? E esse objeto, ele é pesado. E a gente sabe que isso pode comprometer a coluna. De que forma eu pegaria esse objeto? Então, Fran, não precisa nem ter peso o objeto. Se cair uma caneta no chão, o ideal é que a gente dobre os joelhos. Porque a gente não dobra, a gente vai a gente curva a coluna. Lá. Eu, como estou acostumado a pegar os pacientes tudo machucado, eu dobro a minha coluna. Aliás, eu dobro o meu joelho e desço reto. Então, isso é importante porque você mantendo a coluna ereta, você joga todas as forças do peso ou do movimento nas pernas. É as pernas que têm que sustentar isso daí. E você não curvando a coluna, você tem menos chance de ter esses eventos agudos. Então, o correto é você se agachar com a coluna reta e esticar o braço e pegar o objeto. E pegar o objeto e trazer próximo do corpo, porque se você deslocar o objeto com um certo peso longe do seu corpo, você multiplica essa alavanca, ou seja, essa distância do objeto do seu corpo e multiplica pelo peso. Você vai ver o tanto que dá, Fran. Eita. E a dor na lombar, vamos dizer assim, pode ser sintoma de várias outras doenças também? De vários outros problemas? Então, isso acontece. Eu já tive alguns casos, eu acho que meus colegas já devem ter também vivenciado esses casos. Pacientes com queixas de dor na coluna, e quando nós avaliamos esse paciente, nós identificamos que não tinha-se uma causa específica para a dor. Era a dor, nós não sabíamos de onde que vinha, a gente não conseguia concluir. Mas, continuando os exames propedêuticos que nós falamos, nós identificamos um sinal interessante que ocorre nos pacientes de Parkinson, chama sinal do cano de chumbo. O que é isso? O cano de chumbo, quando você dobra ele, né, você pegar um cano de chumbo, você dobra, ele para. Sim. Você dobra mais um pouquinho, ele para. E o membro do paciente de Parkinson, as pernas e o braço, ele tem um comportamento que a gente chama sinal do cano de chumbo. Ou seja, quando a gente vai movimentando a perna do paciente, ele para bruscamente e só depois ele destrava um pouquinho e você continua. Parece uma roda denteada. Uma catraca. Sim, sim. Esse é um sinal característico do Parkinson. E eu tive alguns casos assim de pacientes com dor nas costas e quando nós fizemos o teste, identificamos isso, solicitamos a ajuda de um neurologista que foi confirmado o diagnóstico de Parkinson. Olha só. Então, essas doenças, por exemplo, quem sofreu AVC, que tem aí um quadro disfuncional, pode também desenvolver dor lombar ou dor na cervical ou torácica também. Agora, todas as dores nas costas, seja aguda, né, seja crônica, elas têm tratamento? E quando a causa, de repente, é um pouco mais complicada também, existe tratamento? Existe tratamento. A primeira linha de tratamento seria as modalidades de fisioterapia. Tá? Quando se fala em fisioterapia, e eu vou aqui fazer uma alusão a esse programa, Fran, que o Drauzio Varela, né, ele bem intencionado, né? Mas está um pouquinho desatualizado. Está equivocado. Ele deveria convidar um fisioterapeuta de renome lá de São Paulo mesmo, tem vários colegas, para que eles ajudassem nesse programa, porque existem muitas técnicas que não foi sequer mencionada nesse programa, né? Eles mostraram imagens de uma fisioterapia que é uma fisioterapia dos anos 60, que é aquela fisioterapia baseada em reabilitação.
Porque a fisioterapia, Fran, ela teve um grande crescimento na reabilitação pós-guerra. Então, os lesionados, os pacientes com AVC e tal, faziam uma fisioterapia baseada em exercício. Hoje em dia, nós deixamos o exercício por uma segunda possibilidade e primeiro trabalhamos as dores. E as técnicas para tratar dor não foi mencionada nesse programa e se eu tiver oportunidade eu quero falar aqui delas. Opa, fique à vontade. E vimos nesse programa também que alguns pacientes, né, fazendo exercícios na fisioterapia, né, vimos lá o pessoal fazendo os exercícios. Está correto esses exercícios, né? Fisioterapia é exercício? Então, fisioterapia não é só exercício. É quando quem fala assim, eu não vou fazer fisioterapia porque eu tô com dor, eu preciso esperar melhorar a dor. Está totalmente equivocado. E olha, Fran, o próprio médico é desinformado. Não estou falando isso por nenhuma mágoa, não. Porque claro que não. A gente observa essa falta de entendimentos profissionais de saúde, pensando que fisioterapia é você levar uma pessoa para uma sala de exercício, dar lá uns pezinhos. Isso não é fisioterapia, isso daí é educação física. Sim. É o personal trainer que vai fazer isso. A fisioterapia, ela tem muitas modalidades de analgesia e controle da dor, tá? Então, não está errado lá a conduta dos colegas que apareceu lá na TV, no programa, né? Mas eles o programa ficaria muito mais rico se abordassem essas novas técnicas da fisioterapia para alívio da dor. E quais seriam essas técnicas? Então, nós temos as técnicas manuais, né? A quiropraxia, a osteopatia, a terapia manipulativa, a liberação miofascial, que é uma espécie de massagem no músculo, utilizando as mãos ou raspadores, né? Nós temos a terapias de onda de choque, que é uma onda acústica emitida dentro do corpo do paciente e que melhora a dor rapidamente. Nós temos a mesoterapia, que é a inoculação de fitoterápicos no ponto de dor. Nós temos as máquinas de tração da coluna, principalmente indicado para as hérnias de disco, nas discopatias. Tanto a máquina de tração quanto a de flexo-distração. Que nós já falamos aqui, inclusive, né? Sim. E os aparelhos tradicionais de fisioterapia, quando uma eletroestimulação analgésica, micro-ondas, ultrassom e por aí vai. E isso não foi nem mencionado lá e nós temos bons resultados com essas modalidades. Maravilha. E estudos dizem que o pico de incidência dessa dor ocorre entre a 4ª e a 6ª década de vida, né? Ou seja, em pessoas que ainda estão em idade ativa. No entanto, qualquer pessoa pode ter dor nas costas, né? Dor lombar, independente da idade? A prevalência é realmente na 4ª década e na 5ª, chegando aí até na 6ª década. Mas nós também temos situações de jovens aí na 2ª década de vida que apresentam algum desconforto na coluna, mas na maioria das vezes, Fran, está relacionado com os músculos, tá? As degenerações nós encontramos numa idade mais de uma pessoa mais experiente, vamos falar assim, na 4ª década. E com pessoas mais jovens, geralmente lesões traumáticas de esporte, né, quedas e muitas lesões musculares, dor muscular. E homens e mulheres são igualmente afetados pela lombalgia? A prevalência é muito parecida, homem e mulheres, diferente daquelas outras que nós falamos aqui, da tireoide, etc. Mas a prevalência é muito parecida, tá? Meio a meio. Ok, mais alguma colocação sobre as dores lombares que tanto incomodam muita gente, né? Então, as pessoas que estão me ouvindo aqui, é bom fazer uma prevenção para dor lombar. O que seria? Uma atividade física, podendo você precisar de um profissional, um personal trainer, né? Que lhe ajude nos primeiros momentos da prática de exercício físico. É muito difícil uma pessoa que faça uma academia ou um pilates mais puxado, né? Ter dor lombar ou dor cervical. Por quê? Os músculos fortes fazem com que você tenha uma melhor estabilização dos ossos. É verdade. Quem estabiliza os ossos ativamente são os músculos. E os ligamentos são estabilizadores passivos, eles não dependem da vontade. Então é importante que as pessoas façam essa atividade com carga. Fazer caminhada é bom,
mas não fortalece os músculos da coluna. Sim. E lembrando que a dor na coluna, a dor lombar, né, é uma das maiores responsáveis por faltas no trabalho. Ela só perde para as visitas no médico, né, para você ter uma ideia, só perde para o resfriado. Então é queixa de muita gente mesmo, né? Cerca de 80% da população mundial. Isso é verdade, Fran. Das queixas ortopédicas, 50% dos benefícios do INSS na ortopedia está relacionado à coluna. Olha só, então se você que está nos ouvindo aí se identificou aí, está com algum problema, dor nas costas, até na cervical também que você abordou aqui no nosso programa esses dias, você procure a Clínica da Coluna, aqui na Mauro Mori, né, doutor? Sim, pertinho do Ginásio Esportes. Exatamente, o telefone é o 3522-1801. Exatamente, 3522-1801, então cuide da sua saúde, não é mesmo? Sim. Ficar aí sofrendo, não é mesmo? Tem aquela máxima, cuide da sua saúde, porque senão um dia você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. É verdade. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, um forte abraço a vocês da rádio e aos ouvintes. E um Feliz Natal para você. Igualmente para você e para todos. 10h47. Conversamos com o Dr. Ricardo Sena, da Clínica da Coluna, Avenida Mauro Mori, 1286, próximo ao ginásio 10 de agosto. Agende sua consulta, 3522-1801.